Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Verdades Ocultas, e nós estamos transmitindo esse vídeo, gravando esse vídeo aqui, direto da nossa comunidade do Evangelho e Vida. E antes de nós trazermos aqui os estudos e as revelações de Deus, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva no canal, não esquece de deixar o seu like e ative também o sino para que você possa receber todas as notificações acerca dos nossos estudos. Amém? Nós estamos aqui com o cantor e compositor Gustavo Alves, que é membro da nossa comunidade e vai estar presenteando, o nosso vídeo com canções belíssimas. Vamos louvar a Deus? Graça e paz. Que Deus abençoe a todos. É maravilhoso poder nos assentar aos pés do Senhor e no ouvir da sua palavra sermos transformados pelo seu poder. Glória a Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu
remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus. Olha lá, que maravilha, que maravilhoso, né? Olha, amados irmãos, nós temos ministrado na nossa comunidade a importância dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com discernimento certo da sua palavra. Jesus disse à mulher de Samaria: vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. E é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos cantar mais um hino, vamos presentear os irmãos nesse vídeo com mais um louvor. Como eu havia prometido, nós estamos refazendo o culto de sexta-feira. Nós falamos acerca das batalhas espirituais. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são teus caminhos, inescrutáveis são teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, e o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos vêm mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu
coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são teus caminhos, inescrutáveis são teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, e o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. 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 Glória a Jesus. Deus abençoe cada vez mais e mais a sua vida. Amém, aleluia. Valeu. Glória a Jesus. E eu tenho certeza, né, que em outros vídeos, como nós sempre convidamos, às vezes a cantora Isis vem, em outros vídeos, o irmão Gustavo com certeza estará conosco, porque ele é membro da comunidade do Evangelho e Vida. Bom, como nós havíamos prometido, nós tivemos a ministração na sexta-feira e nós tivemos um pequeno problema, tá, de internet na nossa comunidade, e agora nós estamos gravando um vídeo. Eu gostaria de estar convidando os irmãos a observarem comigo, primeira epístola de João, capítulo 4, verso de número 1. O tema hoje a ser observado é: demônios existem? O diabo foi aniquilado na cruz, como a falsa graça ensina? Nós vamos falar a respeito de batalhas espirituais. Em primeira epístola de João, capítulo 4, verso de número 1, o apóstolo João, pela direção do Espírito Santo, ele diz que nós não podemos crer em todos os espíritos. Nós temos que provar se os espíritos procedem ou não da parte de Deus. Tá certo? Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1, o apóstolo Paulo, pela direção do Espírito Santo, alerta a igreja que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos, doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, veja que o apóstolo Paulo fala daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque os demônios, anjos caídos, principados e potestades que foram
despojados, existem, ainda existem, e estão trabalhando, num plano espiritual. O mesmo Paulo, ele fala em cartas à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 6, no verso de número 12, acerca da batalha espiritual, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E por que o tema hoje apresentado? A pergunta: se demônios existem ou não? Porque a falsa graça que eu considero, pior do que o esterco que vem da lei de Moisés. A falsa graça, ao interpretar o texto de Hebreus, vamos em Hebreus, eu peço encarecidamente que todos os irmãos tenham em mãos as escrituras, confirmam o que nós estamos mostrando aos irmãos na escritura. Hebreus, capítulo 2, verso de número 14. A falsa graça, pela má interpretação deste texto, diz que todos os demônios, ou o diabo, o príncipe deste mundo, que para eles seria o diabo, foi aniquilado, deixou de existir na crucificação de Jesus. Vamos à leitura do texto e nós vamos trazer a explicação espiritual desse texto no seu contexto. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. Então, se nós não interpretarmos, não entendermos esse texto pela hermenêutica espiritual, pela principal regra de interpretação apresentada pelo apóstolo Paulo, que é o apóstolo da revelação, em 1 Coríntios, capítulo 2 em diante, Paulo ele fala da sabedoria de Deus que estava oculta em mistérios. E no decorrer da carta, Paulo ele diz que para nós entendermos os mistérios de Deus, nós precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Então essa é a hermenêutica espiritual certa. Essa é a regra de interpretação para nós desvendarmos os mistérios de Deus. Então, analisando o texto num contexto espiritual, nós precisamos entender que diabo foi esse que foi aniquilado na cruz. Bom, nós temos aqui 3 palavras que precisam cuidadosamente serem observadas, até para se entender, amados irmãos, como se deu realmente a rebelião dos anjos, porque a visão da teologia sobre o pecado original, sobre Lúcifer, sobre diabo, também está totalmente equivocada. Nós temos 3 palavras. A palavra diabo, que aparece aqui com o escritor aos Hebreus, ela significa acusador. Diabo é uma palavra que não existe no hebraico. Essa palavra diabo, ela vem do grego, diabolos, cujo significado é, como nós falamos, acusador. Então, na nossa Bíblia, nas Escrituras, aonde aparece no Novo Testamento a palavra acusador, os tradutores da Bíblia traduziram por diabo, porque diabo é acusador.
Outra palavra, Satanás. Satanás é uma palavra que não existe no grego. É uma palavra que vem do hebraico. Ela aparece na antiga aliança. Em todos os textos aonde aparece a palavra adversário na nossa Bíblia, no Velho Testamento, nos textos originais em hebraico, vem escrito Satã ou Satanás. Outra palavra que precisa ser interpretada também pela visão espiritual, para nós entendermos o que o escritor aos Hebreus está revelando, é a palavra Lúcifer. A palavra Lúcifer, ela vem da tradução de São Jerônimo. Nós vamos explicar. O Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, e uma pequena parte da antiga aliança foi escrito em aramaico. O Novo Testamento é outra língua, é o grego. E quem traduziu as escrituras do hebraico, do aramaico, do grego, para a língua falada pela Igreja Católica Apostólica Romana, foi São Jerônimo. E quando São Jerônimo, ele observou a profecia, o texto que está em Isaías capítulo 14, verso de número 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Essa palavra, filho da alva ou filha da alva, estrela da manhã, São Jerônimo, na tradução, ele traduziu por Lúcifer, porque Lúcifer significa estrela da manhã. Por incrível que pareça, é um título dado também a Jesus Cristo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, 3 palavras: diabo, acusador; Satanás, adversário; Lúcifer, estrela da manhã. O que a teologia, pela sua hermenêutica ignorante, que é a raiz da Igreja Católica Apostólica Romana, sim, o que a teologia fez? E tem estampado e tem colocado isso, nos cursos de teologia, nas faculdades de teologia, e pastores totalmente despreparados, sem conhecimento da revelação, estão repetindo isso no altar dos ministérios. Eles pegaram essas 3 palavras, e diabo, Satanás e Lúcifer, e associaram a um único ser. Quem? A serpente do jardim do Éden, que seria o anjo, segundo a teologia, Lúcifer, o anjo, que se rebelou contra Deus e arrastou, antes de Adão e Eva, a 3ª parte dos anjos dos céus, tá? Então, essa é a doutrina da teologia que explica o pecado original, a serpente, do jardim do Éden, que seduziu e enganou Adão e Eva. Bom, quando nós entendemos que a palavra diabo, que vem do grego, que significa diabolos, acusador, nós entendemos então, pela revelação do Novo Testamento, que o diabo que foi aniquilado na cruz foi a lei de Moisés. E nós vamos provar isso para você nas Escrituras. Tem que se tomar muito cuidado com a interpretação dos textos, porque texto sem contexto ou texto mal interpretado vira pretexto para heresias. Então vamos lá, em João capítulo 6, abre aí a sua Bíblia, João capítulo 6, verso de número 70, a prova de que essa palavra diabo, no Novo Testamento, ela precisa, sim, cuidadosamente ser interpretada. João capítulo 6, verso de número 70, Jesus estava com os seus discípulos em uma reunião, momentos antes
dele ser abandonado, dele ser traído e entregue nas mãos dos soldados. Diz assim a palavra: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, preste atenção, e um de vós é um diabo. Jesus não diz é o diabo, Jesus diz é um diabo. Então eu pergunto, quantos diabos então existem pela pregação de Jesus? Se nós entendermos que a palavra diabo significa acusador, então tudo aquilo que acusa, tudo aquilo que condena é um diabo. Se os tradutores da Bíblia deixassem a palavra no seu original, traduzissem as escrituras da maneira certa, da maneira correta, muitos iriam descobrir que o acusador que foi aniquilado na cruz foi quem estava por detrás de Moisés, no caso a lei. Porque Jesus, ele cita Moisés, ele diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vós esperais. Então Jesus, ele chama Moisés, aquele que está por detrás de Moisés, de acusador. E o que estava por detrás de Moisés, que estava acusando a igreja? O que estava por detrás de Moisés, que estava condenando a igreja? O apóstolo Paulo, pela revelação que lhe foi dada pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6, ele nos dá uma visão mais clara a respeito dessa revelação. Ele diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Olha o verso 7, presta atenção. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ministério da morte gravado com letras em pedras, a lei de Moisés, os mandamentos, que não são só 10, são 613 mandamentos, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o outro versículo, verso de número 9. Porque se o ministério da condenação, presta atenção, ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então é fato, igreja, é fato. A lei de Moisés é ministério de morte, a lei de Moisés é ministério de condenação, e a lei de Moisés é ministério de injustiça. E tudo isso foi aniquilado aonde? Na cruz. Quando Jesus, ele disse, não penseis, isso está em Mateus capítulo 5, verso 17 em diante, um texto até muito usado para tentar contradizer aquilo que nós falamos de 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, que eu vou ler agora, sobre o Velho Testamento ter sido abolido. Aí eles citam, Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que nenhum jota, nenhum tio da lei se omitirá, sem que tudo seja cumprido, e tudo se cumpriu na cruz. Por isso que Paulo fala em cartas aos Romanos, capítulo 10, verso 8, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Observe agora o que diz o verso 14, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14.
mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, abolido, aniquilado, destruído, tirado. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Então, o que foi abolido? O que foi aniquilado? O ministério de morte e o ministério de condenação. Continuando o apóstolo da revelação, ele diz, e até hoje, verso 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então a liberdade está na graça, a liberdade está no novo concerto, a liberdade está na nova aliança, no Novo Testamento de Jesus Cristo, porque o Velho Testamento, a antiga aliança, foi sim por Cristo abolido. Um outro texto que precisa ser apresentado aos irmãos sobre esse ministério de condenação, Romanos capítulo 3, verso de número 19. Olha o que o apóstolo Paulo declara, pela direção do Espírito. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Então a lei acusa, a lei condena. E olha o que diz o verso de número 20: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei de Moisés tinha esse instrumento, tem esse instrumento. Ela condena, ela acusa, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que Paulo, mesmo Paulo em Gálatas, capítulo 3, verso de número 10, ele diz: todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé e não pela fé. Então, quando nós lemos o que o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito, daquele que foi aniquilado na cruz, o diabo, e observem, amados irmãos, que o escritor aos Hebreus, quem escreveu a carta aos Hebreus, eram pessoas, eu acredito, ali nós temos 2 autores, eu acredito, é opinião minha, e todos esses autores, tanto o apóstolo Paulo, que eu encontro, identifico na carta aos Hebreus, como cristãos, que tinham se convertido do judaísmo, eles não citam nesse texto de Hebreus, que nós falamos para vocês, Hebreus 2,14, que quem foi aniquilado foi Satanás. Eles não falam que quem tinha o império da morte e foi aniquilado foi Satanás. Eles não usam a palavra que vem do hebraico, mas eles usam a palavra, colocado ali, a palavra no grego, diabo. E por quê? Porque o diabo que foi aniquilado na cruz foi o ministério de morte, o ministério de condenação. Quando Cristo morre na cruz, o véu, ele se rasga. Cristo nos resgata das maldições ortogadas e impostas pelo Deus da antiga aliança. Então Jesus, em Marcos capítulo 16, verso 15,
Ele deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, na verdade, já está condenado pela lei. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. E é fato que depois da morte e da ressurreição de Cristo, os discípulos, eles exerceram essa autoridade dada pelo Senhor. Muitos demônios, muitos espíritos imundos, malignos, foram expulsos, tá? No Novo Testamento, na Nova Aliança, inclusive em Atos dos Apóstolos, abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 16, nós temos aqui uma revelação profunda, que fecha com chave de ouro o que o Espírito Santo está nos trazendo. Atos capítulo 16, verso de número 16, preste muita atenção. E aconteceu que indo nós quem? Paulo, Silas, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então esse espírito de adivinhação, que estava sobre essa jovem, era um principado, era uma potestade, era um anjo caído, que estava incorporando nesta moça, e por incrível que pareça, esse mesmo espírito, tem incorporado dentro de muitos ministérios, sim, trazendo falsas profecias que não condiz com a palavra de Deus. E nesse texto específico de Atos capítulo 16, no verso de número 17, agora, nós encontramos aqui uma coisa estarrecedora: como esses demônios trabalham dentro dos ministérios e eles conseguem enganar muitas pessoas que são de Deus. O texto diz: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, a jovem, o espírito que estava nela mentiu? Não mentiu. Esse espírito, esse demônio, por incrível que pareça, ele fala para as pessoas que ali estão uma verdade, porque esses homens, eles eram homens de Deus, e eles serviam verdadeiramente ao Altíssimo, mas era um espírito maligno, era anjo caído, incorporado nela, porque olha o que diz o verso de número, no verso de número 18, isso fez ela por muitos dias. Por que por muitos dias? Por que por muitos dias? Porque as coisas acontecem às vezes, dentro de muitos ministérios, que não são de Deus, por muitos dias, por muito tempo, porque a necessidade do discípulo ter, como disse João no início dessa ministração, provar os espíritos, e para se provar os espíritos, nós precisamos do dom do discernimento espiritual. Se o discípulo ele tem esse dom glorioso, esse dom maravilhoso, ele consegue entender se a profecia vem da parte de Deus ou não, se a pregação vem da parte de Deus ou se ela vem da carne, ou se ela vem de anjos caídos. Então isso aconteceu por muitos dias, porque os discípulos que ali estavam não tinham esse dom. O único que tinha esse dom era o apóstolo Paulo. E diz aqui a palavra de Deus: fez isso ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, não à jovem, mas ao espírito que estava usando a jovem: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E da mesma hora
saiu o espírito imundo. E se os irmãos continuarem depois lendo a carta, os irmãos vão perceber que Paulo e Silas fizeram, eles fizeram, usados por Deus, um bem para essa jovem, libertaram essa jovem de uma atuação maligna, mas os seus senhores que estavam por detrás dela, vendo que a esperança do seu lucro estava perdida, então prenderam Paulo e Silas. Eles foram espancados, foram presos, foram colocados num cárcere escuro, e à meia-noite, esses homens começaram a louvar, a glorificar a Deus e a orar. E sobreveio sobre aquele lugar um tão grande terremoto, e abriram-se todas as cadeias, e até os que estavam blasfemando, que não acreditavam, também foram postos em liberdade. Então, a revelação é essa. Nós temos que ter o dom do discernimento espiritual, comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais, e quando nós o fazemos, nós conseguimos entender que os demônios ainda existem, ainda estão trabalhando e se manifestando, sim, neste mundo. Eu gostaria de fechar essa ministração, Romanos capítulo 16, verso de número 20, abre aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 16, verso de número 20, o apóstolo Paulo, pela direção do Espírito Santo, fechando com chave de ouro, ele diz: e o Deus de paz esmagará futuro, em breve, Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, se nós analisarmos, amados irmãos, discípulos, o texto de Isaías, capítulo 14, verso de número 12, no seu contexto espiritual, a profecia ali, ela se refere ao rei de Tiro, e não a nenhum anjo caído. Então veja, Isaías, ele era um profeta messiânico, e como um profeta messiânico, ele profetizava o que ia acontecer, ou o que já tinha acontecido. Então a profecia, ela se refere ao futuro. Quer ver como não bate? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu foste lançado por terra, porque tu enfraquecia as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então eu pergunto, antes de Adão e Eva, existiam nações? Existiam povos e reinos? Claro que não. As nações, elas vieram a existir na confusão das línguas. Gênesis capítulo 11, lá na torre de Babel, quando Jeová e Elohim desceram para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam edificado, e quando eles encontraram ali a unidade, Jeová, e então ele diz: eis que o povo é um, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, então ele chama alguém, desçamos mais de um, e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Então, as nações vieram a existir na torre de Babel. Então, esses principados,
E essas potestades, e a serpente é um principado, não é o principado, é um principado. Todos esses espíritos, todos esses anjos, eles perderam a sua autoridade depois da cruz. O apóstolo Paulo, em cartas aos Colossenses capítulo 2, verso de número 14, tá? De uma forma maravilhosa, o texto no seu contexto, finda essa ministração com chave de ouro. O apóstolo Paulo, ele diz, Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Pronto, esse texto, por si só, já explica o que nós lemos na carta aos Hebreus. Cristo aniquila a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, cravando-a na cruz. A lei de Moisés. Continuando, Paulo diz: e despojando, então, depois da cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, esses principados e essas potestades não foram aniquilados depois da cruz, eles foram despojados depois da cruz, já que Cristo então os despojou. O apóstolo Paulo diz: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia é um livro espiritual e nós temos que interpretá-la num plano espiritual. E dentro dessa interpretação, aí está a resposta. Porque tantas coisas ruins estão acontecendo ainda neste mundo. E muitas pessoas estão atribuindo essas coisas ruins a um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Então os demônios existem sim, os espíritos existem sim, e ainda incorporam, e ainda estão destruindo inúmeras vidas no mundo, e muito mais, estão enganando, iludindo muitas pessoas, dentro de muitas igrejas e de muitos ministérios. Então fica aqui essa mensagem para você. É claro que nós que estamos em Cristo, Cristo nos deu poder, Cristo nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então todo poder e toda autoridade está no nome de Jesus Cristo. Então fica aqui essa ministração, guarda ela no seu coração e tome muito cuidado com a falsa graça, porque a falsa graça é pior do que a lei. Deus abençoe a todos, graça e paz, em nome de Jesus.